Oi pessoal, eu sou a Carla. E eu sou o Paulo. E nós estamos morando na nossa casa de blocos. O vídeo de hoje é sobre o nosso primeiro mês morando na casa de blocos. A gente vai falar tudo o que a gente achou, as primeiras impressões, o que a gente esperava, o que a gente não esperava. E espero que ajude vocês a ter um pouquinho de noção de como é morar numa casa de blocos. E tirem já algumas dúvidas também. Bem, na verdade a gente já está morando um pouquinho mais de um mês, deve estar fazendo uns 45 dias, mais ou menos. E o que a gente vai começar falando é nossas primeiras impressões, assim, nos primeiros dias, assim que a gente mudou. O que a gente sentiu, o que a gente notou? Eu tava até um pouco assustada. Imaginei que quando a gente mudasse pra cá, a gente ia ficar um pouco achando que a casa era muito escura, muito cinza, muito como se estivesse numa obra mesmo e não numa casa. E na verdade não foi bem isso que aconteceu. No início foi, porque tava uma bagunça total, a casa cheia de caixa, bagunçado, muita coisa pra organizar. E então tava muito pesado mesmo o clima. Mas depois quando a gente foi arrumando, colocando as coisas nos lugares, colocando as lâmpadas, a iluminação, acertando tudo, a gente percebeu o aconchego que teve a casa. Ela ficou aconchegante e a iluminação ajudou muito também pra isso, né? Com os blocos, e tem também algumas partes de gesso na nossa casa que a gente pintou de branco, as cortinas que são brancas também que a gente colocou, então tudo isso deu um aconchego na casa e ela não dá mais essa sensação de obra ou de casa inacabada. A gente usou muitas luzes amarelas, essas luzes elas servem para dar um pouco mais desse ar de aconchego, algumas são direcionais e tal, então isso faz com que o detalhe do bloco vire mesmo uma estética e as luzes direcionando para ele dar essa sensação de ser algo para ser visto. Principalmente na parede da nossa TV, ele ficou como se fosse um painel essa parte aqui, então ficou muito legal porque é algo natural do bloco mesmo. A gente ainda tá pensando se a gente vai colocar um painel ali só na parte da televisão, mas olha como ficou lindo, eu adoro esse cantinho, ficou muito legal. Bem, avançando um pouco mais então, a gente começou a ter a rotina, o dia a dia, como que é morar na casa de blocos, tem alguma coisa diferente para outra? E sim, tem algumas diferenças. No dia a dia, a gente tem essas paredes que são porosas e a gente precisa meio que fazer uma limpeza. Certos lugares você passa a mão, tem um certo pó. Só que eu notei que quando você passa, por exemplo, um espanador, levanta mais pó do que o normal. Então isso é algo... Eu só vou dar um exemplo muito rapidinho aqui, gente, corta pra mim. Um dia tinha um pernilongo na parede e eu fui bater nele com um pano. E saiu muito pó por acaso. Embora a gente tenha tentado limpar a casa, as paredes, tudo, parece que, não sei se o pó gruda de uma forma mais natural na superfície porosa. Mas tem um detalhe também, aqui em volta da nossa casa ainda tá cheio de terra, então isso também entra muito pó, muita terra aqui dentro e isso também pode contribuir para isso. A gente tem mais terra que o normal das outras casas. Uma coisa super importante que muita gente já perguntou, inclusive pra mim aqui, é a questão da impermeabilização. Então a gente pode notar melhor como é que foi essa questão morando aqui na casa. E a gente teve muitos dias de chuva. E teve todo dias dia quase. Praticamente quase todo dia chove aqui, mas também faz sol e seca e molha. E a gente tem a comparação da nossa área de churrasqueira que ainda não foi impermeabilizada. Então a gente nota quando chove que a nossa casa... ela não fica com pontos como se estivesse úmido. Dentro da nossa casa também não tem sensação de umidade ou entrar a umidade na nossa casa. Já quando nós olhamos para a área de churrasqueira, tem muita umidade. Os blocos ficam completamente molhados. Não sei quanto tempo ao certo faz que a gente já impermeabilizou, mas até o momento a gente não teve esse problema com entrar umidade dentro da nossa casa. Mas sobre impermeabilização, é isso. Tá tudo ok aqui pela casa de blocos. Bem, no dia a dia... quando a gente estava construindo, a gente trouxe amigos, parentes, sei lá, uma galera para ver como está indo a nossa obra. E eu sentia que muitas pessoas não entendiam o conceito da casa. Eles não falavam diretamente, mas pensavam assim, parece que não está terminado. Vai ficar assim? Vai ficar fazer assim, mais alguma coisa? Vai fazer mais alguma coisa. Só que depois que a gente mobiliou a casa, as pessoas agora entendem. Elas chegam aqui, elas não têm mais dúvida que se a casa está terminada ou não está. Porque conforme você ilumina, decora, mobília, a casa cria vida. Então agora já parece mais uma casa do que uma obra. Ela tem um conceito, né? Nossa casa ela tem um conceito. Então agora você chega aqui do jeito que ela tá, você já consegue entender melhor isso. Bem, comparando a casa com as outras casas que nós moramos, tem diferença? Tem. Tem.
Tem diferença. É uma casa... Você se sente diferente aqui dentro. Você meio que se sente num ambiente que não... Você tá sempre num ambiente que não é comum. A gente tá há um mês aqui e até agora eu não acostumei 100%. Mas isso não é uma coisa ruim. Não, é uma sensação legal, porque toda hora você fica olhando, nossa, olha que legal com essa parede, olha essa iluminação, olha como essa casa é diferente. Então, olha como combina, olha como o piso e a parede fica legal, essa ilha de concreto com esse piso de concreto, essa parede, essa iluminação, tudo parece que encaixa, sabe, faz sentido na nossa casa. A sensação que você tem é de estar num lugar que não é comum, e isso é legal. Pra gente é algo muito legal. Porque se fosse para sentir igual às outras casas, eu teria feito uma casa normal. Eu vou interromper aqui rapidinho para lembrar uma coisa. Se você está vendo esse vídeo e está te ajudando de alguma forma, considere clicar no botão de valeu. Esse botão de valeu ajuda muito a gente. Você faz pequenas doações para o canal e ajuda o nosso canal a crescer mais, motivar a gente a fazer esse conteúdo, tá bom? Valeu! E a gente vai entrar agora num assunto polêmico sobre casa de bloco. Nossa, eu vou até dar um gole na minha cerveja. O que é, gente? Você sabe? É a questão do isolamento térmico. Se funciona ou se não funciona. O que a gente percebeu aqui na nossa casa. Então vamos lá. Estamos morando aqui há 45 dias mais ou menos. A gente percebeu que em certas circunstâncias nossa casa fica um pouco abafada. Meu Deus. Então vamos lá. Tem várias questões para ser levado em consideração. Fatores que podem ser considerados. Nossa casa não tem nenhuma árvore, nenhuma edificação perto, ou seja, ela é aberta, então bate sol o dia inteiro, na frente todo, e atrás. Em cima, dos lados, em tudo. A casa toma muito sol. A gente também não tem beiral. A gente não tem beiral. Ainda, na nossa casa. Que ainda a gente não chegou nessa parte do projeto. Então assim, a nossa casa, quando a gente fecha todas as portas, fica muito abafado. Outras casas também ficariam abafadas, mas eu acho que essa aqui talvez fique um pouquinho mais. Porém, a gente mora numa região que é muito ventilada aqui, é uma região alta, montanhosa, 1.200 metros de altura. A gente tá numa montanha, inclusive, né? Se a gente abre todas as portas, abre as janelas, nem que seja um cômodo, você abre uma porta, sei lá, do quarto e a do banheiro, faz uma corrente, fica super fresco. Então, o detalhe é, quando você está fechado na casa, ela fica sim um pouco abafada. Mas é só abrir que resolve tudo. Mas quando isso é durante o dia, por exemplo, à noite, ela não fica tão abafada assim não, porque não tem sol, então os blocos já diminuiu o aquecimento deles e ela não fica tão abafada à noite não. Ah, mas você está se perguntando, mas então qualquer casa que ficar fechada vai ficar abafada. Sim, mas em comparação com a minha outra casa, ela fica sim um pouco mais abafada que uma casa normal, que era uma casa de tijolos. Na verdade, a nossa outra casa, que era uma casa normal e tudo mais, ela, quando era dias muito quentes, no final do dia, a casa fechada, ela tava abafada sim. Aqui, eu acredito que, não sei se é a mesma pouco coisa, mais. Eu sinto menos. que é um pouco mais, sim. Não sei se é a incidência de sol muito grande na casa, mas eu achei ela um pouquinho mais abafada do que outras casas. Isso fechada. Mas é que também teve um problema. A gente ficou muito tempo com a casa fechada, porque a gente ficou um mês, na verdade, com a nossa casa fechada diariamente, por causa que a gente tem o nosso gato, né? O Giovanni. E ele não podia sair, porque ele poderia se perder e tudo mais, então a gente teve que fazer esse sacrifício e deixar toda a casa fechada. Às vezes a gente deixava ele num cômodo e abria os outros para entrar, para ventilar um pouquinho, mas depois tinha que fechar e soltar o gato. Isso aconteceu por causa do Giovanni, que tinha que ficar encerrado para não fugir de casa, né, Giovanni? Isso mesmo. Mas em compensação, o isolamento acústico tá maravilhoso. É verdade. Assim, a gente já mora num lugar que é zona rural, então tem pouco barulho. Só que quando tá tudo fechado aqui, a gente não escuta nada pra fora. Por exemplo, tem uma vizinha aqui que o cachorro dela late. E eu não escuto o cachorro dela latir. Hoje o moço veio cortar grama, a gente não escutou o moço cortando grama. Ele tava um pouco longe, mas assim, daria pra escutar tranquilamente. Ele tava com uma roçadeira e a gente não escutou. Então o isolamento aqui dentro tá excelente. Vou falar um negócio aqui, gente, que aconteceu comigo e com o Paulo. Não sei se aconteceu contigo. Mas enfim, a gente também tem que cuidar com a rusticidade dos blocos. Por exemplo, eu esses dias passando ali, arranhei o meu relógio. Posso arranhar, me arranha e também machuca o braço se passar muito forte assim.
Porque é algo rústico, né? Então... A superfície do bloco, ela é áspera, então se você tá andando distraído e esbarrar no bloco, pode dar uma machucadinha. Isso é até uma desvantagem. Principalmente se você usa relógios. Se você se desequilibra ou passa distraído e bate na parede, vai riscar facilmente. Uma coisa também que a gente veio notando nesses 45 dias morando aqui foi alguns detalhezinhos nas paredes, nos rejuntes das paredes dos blocos. Que faltou uma coisinha, faltou uma massinha. Aqui tá um pouquinho maior que o outro lado. Quando você fica parado aqui na casa de blocos, outro. quando você tá parado no seu sofá, na cadeira, e você olha pra parede assim, você, nossa, mas aquele pedacinho ali tem um falhado grande, né? E você olha, nossa, aqui tem um trincadinho, nossa, aqui tem não sei o quê. É rústico, faz parte do conceito. Bem, né? Tá tudo Só bem. que, como a gente morava numa casa que era tudo lisinho, branquinho, você começa a enxergar esses detalhes. Mas a gente já tá acostumando, a gente não liga, a gente entende que faz parte do conceito da casa. Então é isso, a gente trouxe assim nossas primeiras impressões. Em breve a gente vai fazer um vídeo fazendo um tour. A gente tá acabando de arrumar alguns detalhes. A gente vai fazer um tour por toda a casa, mostrando como é que é os detalhes, as paredes, a iluminação, a cozinha, o banheiro. Cômodos, todos os cômodos. A gente vai mostrar tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve, comenta, curte, compartilha e beijo, até a próxima. Tchau. Tchau! Lay down and I play dead and I stay dead.